Oi, gente! Hoje vamos falar sobre teste de hipótese. O nosso grupo é composto por Kailane Vitória, Lucas Costa, Laís Kelly e Francinaldo. Bom, o teste de hipótese é um procedimento estatístico usado para avaliar se os dados fornecem evidências suficientes para rejeitar uma ideia inicial, chamada hipótese nula. Essa hipótese geralmente afirma que não há diferença ou efeito. A hipótese alternativa representa o que queremos verificar, que existe sim uma diferença ou efeito real. Com os dados em mãos, aplicamos um teste estatístico e analisamos se o resultado é forte o bastante para rejeitar a hipótese nula. Se não for, apenas concluímos que não há evidência suficiente, não que ela seja verdadeira. Então, a gente utiliza o teste de hipótese sempre que a gente precisa confirmar se uma diferença ou associação observada nos dados ela vai ser realmente significativa ou apenas uma coincidência. Eles são essenciais aí em estudos que comparam grupos, analisam se suas características elas vão estar relacionadas ou verificam se uma proporção encontrada vai estar dentro ou fora do esperado. Então, esse tipo de teste ele vai ajudar aí a transformar observações em conclusões mais seguras, evitando interpretações precipitadas. Então, no fundo, ele vai responder aquela dúvida clássica que a gente sempre faz quando aparece algum dado para analisar. O que é que eu estou vendo? É real? É realmente um efeito verdadeiro ou foi apenas algo que aconteceu por acaso? Então, por isso, o teste de hipótese vai funcionar como uma ferramenta que traz clareza e confiança às conclusões, porque vai mostrar para a gente se o que a gente encontrou vai ter base estatística para ser considerado real. Bom, os testes de hipótese eles vão ser fundamentais porque deixam a nossa conclusão muito mais confiável. Então, se a gente não utilizasse esse tipo de análise, ia correr aí um risco de interpretar esses dados de forma equivocada, baseando-se apenas na nossa intuição, na aparência dos números ou também impressões pessoais nossas. Em pesquisas científicas, em estudos, por exemplo, da área da saúde, até mesmo em trabalhos acadêmicos, a gente precisa ter a certeza de que esses resultados observados vão ter um suporte estatístico real. Então é aí que o teste de hipótese ele vai se tornar indispensável. Ele vai funcionar como uma ferramenta que confirma se as diferenças, associações ou padrões que a gente encontrou realmente vão fazer sentido. E além disso, ele traz objetividade no processo de análise. Então vai garantir que as nossas decisões elas não sejam guiadas por achismo, mas sim por evidência consistente. Então dessa forma a gente consegue produzir uma conclusão que seja mais segura, mais precisa e bem fundamentada. A gente vai ter aí vários testes de hipóteses diferentes, e cada um desses testes vai ter um objetivo específico dentro da análise estatística. Bom, a gente tem aqui o teste T, por exemplo. O teste T ele vai ser utilizado quando a gente quer comparar a média de dois grupos. Como medir se um tratamento produzir um resultado diferente do grupo de controle. Já o teste duplo e quadrado, ele é voltado para situações em que trabalhamos com categorias. Ele vai ajudar a descobrir se existe associação entre características, como verificar se determinada condição vai estar ligada a um grupo específico de pessoas. Já a nova, ela é escolhida aí quando a gente precisa comparar mais de dois grupos ao mesmo tempo. Então, ela vai permitir avaliar se tem diferença significativa entre várias médias, sem precisar fazer aí vários testes separados. E a gente vai ter o teste de proporções, que ele é utilizado quando o interesse vai estar em comparar porcentagens ou proporções, como verificar se a taxa de aprovação, de ocorrência ou de resposta ela foi maior em um grupo do que no outro. Então, mesmo que cada teste desse tenha uma finalidade, todos eles vão seguir a mesma lógica central, que é verificar se a diferença ou a relação observada nos dados ela vai ser realmente estatisticamente válida, e não apenas aí um fruto do acaso. A interpretação de um teste de hipótese, na prática, ele vai ser bem simples, principalmente porque atualmente a gente já tem software estatístico que realiza todos os cálculos automaticamente. Isso vai significar que não precisa resolver fórmulas manualmente, basta saber olhar para o resultado mais importante, que é o valor P. O valor P ele vai funcionar como um indicador que mostra o quão compatível esses dados vão estar com a hipótese nula,
Quando o valor P ele é menor que 0,05, entendemos aí que esses dados vão apresentar evidências fortes o suficiente para rejeitar a hipótese nula, indicando aí que provavelmente vai existir uma diferença ou uma associação real. Por outro lado, quando esse valor P ele é maior que 0,05, vai significar que não tem evidência suficiente para afirmar que existe diferença ou associação entre os grupos que foram analisados. Nesse caso aí, a gente vai manter a hipótese nula, porque os dados eles não mostraram algo convincente o bastante. Então, essa interpretação ela vai tornar um processo rápido, direto e também objetivo. Vai permitir que qualquer pessoa, mesmo sem cálculo, consiga compreender esse resultado de um teste de hipótese apenas observando esses números aí. Mas como fazer um teste de hipótese? A seguir, há alguns passos simples que podem ser seguidos para a elaboração do seu teste de hipótese. O primeiro passo ele consiste na elaboração dessas hipóteses, que serão de acordo com o enunciado da questão, baseadas no enunciado. Então, a partir disso, você irá escrever a sua hipótese nula e também a sua hipótese alternativa, uma sendo a partir da outra, podendo começar primeiramente na hipótese nula ou na hipótese alternativa. Para cada hipótese, deverá utilizar símbolos diferentes. Por exemplo, na hipótese nula, teremos os símbolos de igual ou menor que, símbolo de igual ou símbolo de igual ou maior que. Já para a hipótese alternativa, teremos o símbolo de menor que, símbolo de diferente ou símbolo de maior que. Na segunda etapa, consiste na etapa do cálculo do valor observado, sendo esse valor observado o z observado ou t observado, ou seja, de uma normal ou de um teste t-student. Lembre-se que, de acordo com esse teste escolhido, é que iremos utilizar uma fórmula correspondente ao caso que está sendo analisado. A seguir, temos o terceiro passo. No terceiro passo, ele consiste na elaboração de um gráfico de distribuição amostral. Esse gráfico deverá ser de acordo com a hipótese alternativa e o nível de significância. Após isso, você irá marcar a região crítica do teste. Ou seja, quem comanda esse teste quem comanda esse gráfico será a hipótese alternativa. Ela que vai ditar como será e onde estará essa região. O exemplo trazido a seguir é um exemplo de um gráfico T-Student. Teremos então três tipos de gráficos. O primeiro é o gráfico de teste unilateral à esquerda, no qual a hipótese alternativa ela possui um símbolo de menor que. Para facilitar a compreensão e conseguir distinguir qual gráfico se enquadra, basta observar o símbolo. Pense como se fosse uma seta. Logo, esse símbolo de menor que indica como se fosse uma seta para a esquerda. Então, a região crítica, assim como também todo o valor do nível de significância, se encontrará à esquerda do gráfico. Temos também um teste unilateral à direita, no qual a hipótese alternativa irá possuir um símbolo de maior que. Então, lembrando a regrinha, é como se fosse uma seta à direita. Então, a região crítica estará à direita, junto com o nível de significância. E dentre os três, o último temos também um teste bilateral, ou seja, ambos os lados, no qual a hipótese alternativa irá possuir um símbolo de diferente. Com isso, não irá se encontrar apenas em um dos dois lados, mas nos dois lados teremos a região crítica à direita como a região crítica à esquerda do gráfico. Nesse exemplo, o que vai mudar será o valor do nível de significância, pois ele estará distribuído entre os dois. Se o nível de significância, o valor de alfa, for 5%, que é o valor mais comum, mais encontrado, logo teremos 2,5% à direita do gráfico, dentro da região crítica, e 2,5% à esquerda do gráfico, também dentro da região crítica. Já no quarto passo, obtenha o valor do teste, seja um Z crítico ou T crítico, que vai variar de acordo com o teste escolhido. Então, obtenha esse valor de acordo com o nível de significância do teste e com a região crítica. Então, utilizando a tabela da distribuição normal correspondente, marque este valor no gráfico. Ou seja, de acordo com o teste escolhido, você irá determinar o valor crítico na tabela do teste selecionado, seja ele da tabela da normal ou na tabela do teste T. Então, após isso, você irá marcar no gráfico o valor crítico. Já no quinto passo, é simples, basta você marcar o valor observado no gráfico a fins comparativos. Então, teremos o valor observado e o valor crítico. No sexto passo, é o passo de conclusão. Então, você irá concluir o teste. Ou seja, se o valor observado pertence à região crítica,
Então, você irá rejeitar a hipótese nula, logo aceitando a hipótese alternativa. Isso significa que há uma diferença significativa entre as duas e que você está avaliando essa diferença e comprovando que houve sim uma mudança. Já no segundo exemplo, ou seja, no segundo caso, pode ser o seguinte: se o valor observado ele não pertence à região crítica, então você terá de aceitar a hipótese nula, rejeitando a hipótese alternativa, o que significa que não houve uma significância grande entre o valor observado. E por fim, o sétimo passo, o passo da interpretação. Você irá interpretar em palavras a sua conclusão elaborada. O que isso quer dizer? Você vai traduzir os seus resultados, isso de acordo com o enunciado, e, por fim, montar a sua conclusão, a sua fala. Agora iremos falar sobre o intervalo de confiança e o nível de confiança. Primeiro, no intervalo de confiança, quando usamos uma amostra para representar uma população, sempre existe incerteza. O intervalo de confiança é justamente uma faixa de valores na qual acreditamos que está o parâmetro verdadeiro, como a média ou a proporção real. Em vez de apresentar apenas um número, apresentamos essa faixa que mostra a margem de erro da estimativa. Já o nível de confiança indica o quanto estamos seguros de que esse intervalo contém o valor verdadeiro. O mais comum é que o nível de 95%. Isso significa que se repetíssemos o estudo várias vezes, em 95% deles, o intervalo estimado conteria o parâmetro real. Então, o intervalo mostra onde acreditamos que o valor está, e o nível de confiança mostra o quanto confiamos nisso. Quanto ao tipo de hipótese, eles podem ser classificados de duas formas. A primeira é pela direção. O teste bilateral, que verifica qualquer direção. Temos o teste unilateral à direita, que avalia se o valor é maior, e o unilateral à esquerda, que verifica se é menor. A segunda classificação é pelo tipo de comparação. O z-teste, ele é usado em amostras grandes ou variância conhecida. O teste T é usado para comparar médias, o Q quadrado, aplicado a dados categóricos, a ANOVA, usada para comparar três ou mais médias, e o teste para proporções, usado quando comparamos percentuais.